Oi, querido diário, tudo bem? Como você anda, querido diário? Como anda a sua vida sendo uma cristã? Anda boa? Anda ruim? Como você tá? O que tá acontecendo? Querido diário, hoje a gente vai falar de um tema que eu, achei muito curioso quando eu fui descobrir o quão profundo ele é e o quão legal é isso, por mais que não pareça, tá? E hoje a gente vai falar sobre escravo do Senhor. Como assim? Por quê? Escravo não é aquilo que a gente perde a nossa liberdade? Por que somos chamados para ser escravos do Senhor? Na verdade, não somos. Nós escolhemos ser escravos do Senhor. Você já vai entender, tá bom? Eu só queria te falar o quanto é bom isso, tá bom? Coloque em prática, por favor. Muitas pessoas estranham muito quando Paulo ou outros termos se apresentam como escravo do Senhor. Porque vários apóstolos, quando eles foram escrever os livros da Bíblia, eles citam como e se apresentam como escravo do Senhor. Escravo ou apóstolo do Senhor, servo do Senhor, etc. Por quê? Vamos já esclarecer que escravo não tem nada a ver com aquilo que a gente aprende na escola, tá? É um pouco diferente. Por quê? Porque na escola a gente aprende como se o escravo fosse escravidão, perda de liberdade, injustiça e muitos maus tratos, dores e perdas e guerras, tá? Fechou? Você sabe disso, né? Já estudou isso na escola, pelo menos eu espero. É algo muito legal de ser estudado. Eu claramente fiquei muito focada nisso. Pra quem não sabe, eu amo história. Então assim, foi algo que... Como assim? Que injustiça! Eu quase chorei, mas a gente releva. E na Bíblia não é isso que ocorre. Eu vou ler o versículo, depois eu explico o que significa ser escravo do Senhor, ou escravo na Bíblia. Então vamos abrir a nossa querida Bíblia, que já tá toda destruída. Gente, eu uso muito ela, me perdoem. Daí ela tá toda capenguinha. Mas amém, né? Já ganhei outra, daí a gente releva. É só porque essa linguagem aqui é mais clara de você entender e de eu entender, tá? Porque a outra lá eu não entendo muito. Abra sua Bíblia, querido diário, em Êxodo 21, do 5 ao 6, que diz: O escravo, contudo, poderá declarar: Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará diante dos juízes e em seguida o levará até a porta, ou até o patente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto de sua vida. Na verdade, esse versículo aqui ele explica tudo. Mas eu vou te dar uma leve explicada de novo, tá? Em primeiro lugar, o escravo, ele trabalha durante 6 anos. E no 7º ano, quando ele tem a oportunidade de ser liberto, caso ele ame o seu senhor e a família que ele construiu durante esses 6 anos, tanto a mulher que talvez seja concedida do seu senhor ao escravo, e durante os 6 anos, caso ele tenha um filho, se ele escolher a liberdade, ele deixa os filhos e a mulher dele com o seu senhor. Daí ele é liberto. Mas, caso ele ame o seu senhor e ame trabalhar para o seu senhor e ter fidelidade ao seu senhor, ele pode escolher permanecer pelo resto de suas vidas. Daí ele escolhe entre a liberdade que ele pode ter e perder a família dele, né? Ou a liberdade que ele tem com o seu senhor e o amor pelo seu senhor que ele criou durante 6 anos. E quando falamos disso, a gente entende que ser escravo talvez não seja tão ruim se você ama o que você serve, tá? Já vamos começar aí, entendeu? E ser escravo de Jesus não é muito diferente, porque, claro, ele não nos chama para ser escravos deles de verdade, como dizem histórias, de ser obrigado a servir a ele. Mas Jesus nos chama para servir. E caso nos apaixonamos pela sua bondade, pelo seu amor, a gente escolhe diariamente servir e ser escravo de Jesus. E aí já é algo muito profundo e diferente, porque daí já não se trata só da minha obrigação, já se trata como o meu amor, porque eu recebi de Jesus e eu estou entregando o que eu recebi dele, que é amor, bondade, fidelidade. E, querido diário, a gente vai citar uma das pessoas que eu amo como exemplo, muito, 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 muito. Eu adoro como exemplo na Bíblia é Paulo.
Você já vai entender por quê, queridas, diário. Ele é uma bênção, ele foi uma bênção. As cartas deles, assim, cada lapada seca me ajudou em tudo que eu falo pra vocês hoje. Então, vamos começar a explicar como usar Paulo como exemplo de escravo do Senhor. Começamos por 1 Coríntios 6:20, que diz: pois foram comprados por um alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Ah, mas eu não sou escravo do Senhor, eu apenas sirvo ao Senhor. Tudo bem, é ok, você já está se tornando um escravo do Senhor. Afinal, servir significa ser escravo do Senhor. Se você faz isso diariamente, escolhendo honrá-lo com o seu corpo, honrá-lo com o seu espírito e a sua alma, honrar Ele com as suas ações. Isso é ser escravo do Senhor, é diariamente escolher a Ele, por amor. Depois que a gente reconhece esse amor, a gente automaticamente vira escravo dele, tenta melhorar, tenta honrá-lo, tenta ser fiel a Ele todos os anos de nossa vida, porque reconhecemos o que Ele fez por nós. Depois de 1 Coríntios, querido diário, a gente vai abrir em Gálatas 1:10, que diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que a aprovação de Deus procuro? Se meu objetivo fosse tentar agradar a Deus, não seria servo do Senhor. Querido diário, então, esse versículo aqui, ele nos fala que a aprovação das pessoas, se a gente procura, a gente claramente não procura a aprovação de Deus. Mas se vamos a Ele e servimos a Ele, procuramos a aprovação e a opinião de Deus, a das pessoas não nos importa muito. Vou ser bem sincera, tá? A opinião das pessoas não nos importa quase nada. A não ser que ela seja uma pessoa cristã, que realmente busca Deus. Daí, quando a gente não consegue o suficiente ou ainda tem dúvida do que o Senhor nos aprova e nos diz, a gente vai até ela e fala: olha, não sei se isso aqui é certo, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, me ajuda a escolher uma aprovação e um direcionamento de Deus e um discernimento espiritual. Daí, querido diário, a gente também já tá procurando ajuda para ser servo e escravo do Senhor. Beleza? Fechou? Aí. A gente tá entendendo muito, né? Eu vou tentar ser rápida nos meus vídeos, querido diário, então a gente releva muito bem essa parte. Depois, querido diário, a gente vai abrir em Filipenses 2:5 até o 8, que diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente está falando aqui de escravos, de ser escravo, de escolher ser escravo. E não podemos deixar de fora Jesus, porque Ele, afinal, é a pessoa mais importante, de quem a gente tanto fala em todos os vídeos. Vamos permanecer falando e pregando o que Ele mesmo fez, o que Ele mesmo pregou. E Ele é Deus, Jesus é Deus, e Ele veio em forma humana para mostrar que ser escravo de Deus e ter intimidade e escolher obedecer e furar a nossa orelha e diariamente amar a Ele e escolher ouvir do amor e da bondade dele é sim uma escolha de liberdade. E ser escravo do Senhor não nos tira a liberdade, muito pelo contrário, nos liberta eternamente. Porque quando escolhemos a outra liberdade, que é não ter a Cristo, escolhemos uma liberdade momentânea, que pode acabar em qualquer momento. Tipo assim, qualquer momento mesmo, em qualquer momento eu posso morrer e acabar com a minha liberdade, porque pro céu eu não vou, não é mesmo? E quando escolhemos ter a liberdade que Cristo Jesus nos fez e nos fala, que é ser escravo do Senhor para nos libertarmos dos nossos pecados, afinal, quando conhecemos Jesus, somos libertos dos nossos pecados. Então, por que não escolher servir eternamente a Ele? Não é legal? E isso é ser escravo do Senhor. Isso é um quão profundo a palavra escravo na Bíblia pode ser.
Assim como o escravo de Êxodo que lemos lá no início do nosso vídeo escolheu permanecer amando e sendo fiel ao seu Senhor, devemos eternamente e diariamente escolher ser escravo do Senhor por amor e não por obrigação, porque Ele não nos chama para viver sendo obrigados a estar com Ele, mas sim Ele nos chamou para conhecê-lo e ter intimidade ao ponto de querer estar na presença dele, ao ponto de querer servir a ele, ao ponto de querer honrá-lo diariamente. Mesmo sendo criança, mesmo sendo adolescente, mesmo no momento difícil, mesmo nos momentos mais legais, mesmo quando a gente não tem ninguém, quando a gente perde tudo. Jó é um bom exemplo de quem foi escravo do Senhor, porque mesmo perdendo tudo, em nenhum momento Jó pegou e falou: nossa, Senhor, perdi tudo, te odeio, não te quero mais, entendeu? Mesmo Jó, todos os amigos de Jó, mesmo a mulher de Jó, escolhendo falar: nossa, Jó, desiste, para. E ele escolheu, durante toda a sua vida, honrar a Deus e permanecer sendo fiel a Deus. Jó foi um escravo do Senhor. E através de Jó, vemos o quanto uma fé e uma confiança em Deus é sim importante na vida cristã e na vida sendo escravo de Jesus. E, querido diário, eu quero te fazer uma pergunta que, quando eu li essa pergunta e fui colocar no nosso roteiro, eu pensei: nossa, isso aqui é bem legal de se perguntar, que é: você escolhe ser escravo do Senhor quando é conveniente, ou você escolhe permanecer sendo escravo do Senhor eternamente? Ou seja, diariamente, todos os dias, não só quando eu tô na paz, tá tudo bem, vou ser escravo do Senhor, eu vou pregar o evangelho dele, mas quando tiver tudo ruim eu vou desistir, entendeu? Eu vou voltar pro mundo. Você está sendo escravo do Senhor. Hoje a nossa marca pode não ser na orelha, como o escravo que escolheu permanecer em Êxodo, mas a nossa marca pode estar num coração transformado, em almas sendo libertas através do nosso pregar o evangelho. Talvez a nossa marca esteja no levar o evangelho conosco, em atitudes mudadas, em hábitos transformados e restaurados, entendeu? Tipo assim, mudança total para ser escravo do Senhor, para demonstrar ser escravo do Senhor. E é isso, querido diário. Foi um vídeo bem, acho que curtinho, graças a Deus. Mas eu queria muito falar disso, porque foi algo que me tocou do nada. E veio um roteiro assim todo, e o Senhor falou: eu quero que você faça e fale isso. E eu amei. E fazer o quê, né? Vamos tá indo, né? Vou pregar o que o Senhor mandar eu pregar. E é isso aí. Seja escravo do Senhor, querido diário, porque você não vai perder sua liberdade. Muito pelo contrário, você vai ganhar uma honra. Imagina o Senhor voltar, o céu todo aberto, todo mundo em lágrimas, e o Senhor chegar pra você e falar: nossa, você foi o meu escravo, e agora eu vou te honrar. E talvez Ele te honre muito antes da chegada dele. Talvez Ele te honre com amizades que você tanto pede sendo cristã pra Ele. Talvez Ele te honre com um sonho realizado, com a sua família transformada, com o seu ser transformado e restaurado. Talvez Ele te honre com um sonho que você tanto pede pra Ele. Talvez Ele te honre no pôr do sol. É algo simples, mas que muitas das vezes o Senhor chega pra nós e nos mostra que Ele tá ali conosco. Ou Ele te honre. Eu já vi várias meninas falando sobre que elas queriam muito ganhar flores, e o Senhor foi lá e deu flores pra elas. Afinal, o Senhor é pai de menina. E eu quero te convencer e te falar, querido diário, que você, sendo mulher ou sendo homem, é muito amado por Cristo. Cristo veio e se fez escravo para nos servir, como se Ele fosse nosso escravo. E agora, depois da cruz, que foi uma morte muito lenta e dolorida, a gente tem que honrar Ele com todo o nosso ser e todo o amor que temos, em vez de demonstrar e colocar expectativa em pessoas, colocar expectativas em Deus e amar somente a Deus. Amar e cuidar do nosso relacionamento com Ele.
amar e ser escravo dele diariamente pro resto de nossas vidas. E é isso. Poderia ficar falando aqui, blá 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 blá, mas é isso aí, querido diário. Beijos. Como isso aqui vai estar num sábado de tarde, tenha um bom dia e passe a sua tarde com Jesus. Talvez isso transforme a sua vida toda. E é isso aí. Beijo!